A importância da conversa e principalmente a importância da conversa com o jovem. Exato, Moacir, duas coisas fundamentais, né? Você que é antigão, eu acho que deve lembrar de um personagem chamado Patropi, não é do seu tempo? Opa. Jovem é outro papo. Jovem então, é outro papo. Vamos lá, Paulinho. Moacir, a gente falava no bloco anterior sobre essa redução dos espaços coletivos da juventude, da sociedade de uma maneira geral, né? Então, sempre que a gente tem locais, ambientes para reunir juventude, reunir pessoas jovens para falar, para pensar, para trocar, para abordar questões que normalmente no dia a dia a gente passa assim rapidamente, despercebido ou sem mesmo perceber a real importância que ela tem na vida da gente, nós precisamos valorizar esses espaços. E um desses espaços aqui em Foz do Iguaçu, que tem ganhado uma proporção muito interessante, é o Café Filosófico, que é uma iniciativa levada mais ou menos assim no peito pelo professor Caverna, que está aqui conosco mais uma vez, que vem falar não só sobre o evento, que já está com inscrições abertas, então quem quer participar tem que correr lá para garantir a sua vez, mas falar sobre a vida, sobre a natureza, sobre as lutas e disputas, os conflitos humanos que estão presentes dentro de nós e que muitas vezes um remédio possível é a filosofia. Bom dia, professor Caverna, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui para filosofar, filosofia na prática, no dia a dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma imensa honra estar aqui hoje mais uma vez. Fico muito feliz. Como sempre, o estúdio da Rádio Clube é muito lindo, é muito estruturado. O som, o ambiente é fantástico. Só tenho a dar parabéns a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, estamos aí se aproximando de mais um Café Filosófico, que será a quarta edição desse evento, que, na verdade, é uma fórmula bem simples, mas uma fórmula de sucesso, reunir jovens para trocar ideias sobre a vida. Isso, Paulo. Bom, assim, só para comentar para o pessoal que está em casa acompanhar o raciocínio, né? O primeiro café deu 75 inscritos, né? Isso já faz há 4 anos atrás. O segundo deu 200, o terceiro deu 250 e agora eu já bati 390 ingressos já vendidos, né? Então restam aí, digamos, 10 ingressos. Convido inclusive todos a adquirir o ingresso, né? Tá no Instagram, no link, né, da biografia do professor Caverna. Só clicar lá e adquirir o ingresso. Mas falando sobre o espaço, né, Paulo? Basicamente o que eu entendo como pessoa, não como professor, como alguém profissional, como alguém da cultura especificamente, falando num sentido mais íntimo. Eu em casa, eu sinto falta de um ambiente que proporcione apenas a reflexão e, acima de tudo, uma reflexão filosófica em um sentido neutro. Claro que várias pessoas que estão nos acompanhando vão dizer, bom, mas não existe um sentido neutro, né? Porque na filosofia existem tendências, ok, mas um espaço que promova um debate onde as pessoas possam ir sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de bloqueio, e é mental no sentido, né? Com nenhum tipo de situação adversa, um espaço para se frequentar. E isso em Foz, e não só em Foz, óbvio, né? Em várias cidades, inclusive do país, não temos, né? Não existe, não tem um espaço, vamos dizer assim, que seja neutro. Olha, vamos apenas ler o livro, vamos apenas apreciar uma ideia e entender e ponto final. Por que eu digo isso? Porque existem algumas situações, exemplo aqui na cidade, que você vai no ambiente, mas ele já tem os seus conceitos, as suas relações, e isso pode ser que afaste, muitas vezes, a pessoa X ou a Y, porque às vezes nem mesmo ela entende o que significa. Então gera uma situação, digamos assim, vamos ler por ler, vamos trocar uma ideia por trocar uma ideia. Esse tipo de situação, digamos, de energia existencial, eu sinto muita falta. Sim, por exemplo, às vezes eu passo pelas praças da cidade, Paulo, e eu vejo normalmente algumas pessoas dormindo na praça, e eu penso, olha, a praça poderia ser um lugar onde nós poderíamos estar usando para desenvolver, deixar livros lá, quem quiser passa, deixa. Claro, isso eu estou idealizando um sentido da praça, né? Mas por que não?
Por que, exemplo, as praças ou alguns outros ambientes da cidade não poderiam estar voltados para a reflexão, para ideias filosóficas? Muito bem. Você citou, e sempre nas suas entrevistas você reafirma isso com bastante ênfase, que é um espaço onde não há bloqueio para o pensamento. Por quê, Caverna? Tu quer me complicar, né? Não, pelo contrário. Existem assim, pensamentos bloqueados, professor? Ah, com certeza. É um espaço democrático, ou seja, em um ambiente polarizado como a gente tem, o café filosófico permite, né, essa liberdade para você falar, ousar, inclusive trazer coisas para o público e dividir com o público, um público de iguais, todos jovens, né? Sim. Por exemplo, assim, ó, esse quarto café específico, só para vocês entenderem que também já vai ajudar a responder a tua pergunta, eu estava planejando ele falar sobre racionalidade, etc, etc. Beleza. Aconteceu uma situação na minha família onde eu perdi uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa assim absurdamente, né, presente na minha vida, na minha formação e tal. Eu perdi a pessoa e no meio desse processo eu senti a perda e automaticamente gerou aquelas reflexões clássicas de quem perde alguém, né? Que, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? E eu pensei assim, eu preciso achar um tema que faça sentido para mim, realmente faça sentido para mim e que possivelmente vai fazer sentido para o Paulo, para o Moa, para todos, né, que podem vir a ir no café, como espaço democrático de reflexão, né? E aí, por exemplo, tentando pensar sem polarização, né, ficar falando sobre esse conceito, eu cheguei a uma conclusão, né, alguns podem não concordar, mas eu fiquei pensando sobre o tempo. Eu acredito, nesse exato momento, talvez eu mude daqui 4 meses, óbvio, que o professor Caverna, ele deve ser aquele filósofo de rua que promove ideias, mas que ele deve se especializar, por exemplo, no estudo do tempo. O que é o tempo? Ou seja, no quarto café filosófico eu vou problematizar as noções de tempo dentro da filosofia, mas claro, tentando, por exemplo, proporcionar para todos, por exemplo, para você, Paulo, a reflexão básica ou questionamento básico, que é o que é que você está fazendo com o seu tempo? Claro, você, né, o Moa pode achar isso, digamos assim, um clichê, ok, mas tenta pensar na reflexão, né? Imagine que falta, sei lá, você está passando uma situação e você está, infelizmente, falecendo, entendeu? Ou a tua vida, isso eu posso afirmar, né? A tua vida, ela vai voltar para tua cabeça, e aí tu vai sofrer, tu vai pensar nas coisas que você deixou de fazer, nas coisas que você fez, você entende? A problemática existencial que vai acontecer, faltando naqueles últimos instantes, né? Isso o que você faria com os últimos 30 dias da sua vida? Então, exatamente. Então, eu quero problematizar o tempo, tentando abordar, levar essa mensagem. Indiferente, vamos dizer assim, de bipolarização, de eu sou verde, sei lá, eu sou amarelo. Azul, amarelo, sabe? Cara, todos socialmente, mundialmente, só temos um destino que, infelizmente, é o fim. Né? Ou seja, então o tempo que eu tenho de vida, o que é que eu estou fazendo com ele? O que é que realmente importa? Por exemplo, estar aqui hoje no microfone da Rádio Clube, trocando uma ideia com vocês e com o ouvinte, para mim é gratificante e me alimenta, é bom. Então, eu não me arrependo de estar aqui. Mas quantas coisas eu faço diariamente que o meu ser, em um sentido existencial, o meu interior, vamos chamar de alma, né, ou consciência, ele já sabe que aquilo que você está fazendo, ele já não é algo bom para ti. E às vezes pode ser até supérfluo, digamos assim, né? Por exemplo, vamos dar uma volta no shopping, mas isso agrega para o teu momento existencial, para a tua vida? E você mais ou menos tem a resposta. Aquela outra vez que eu vim aqui no programa, eu falei sobre o problema do trabalho, do desemprego, que estava em nós, né? Então eu ainda tô nessa. Então deixa eu em nós voltar à mesma pergunta, mas enfocando agora o tema do café café filosófico que vai acontecer agora. A filosofia pode ser uma solução para o tempo? Não necessariamente a filosofia, mas o indivíduo que se propõe a se entender gerando reflexão.
Por exemplo, tem inúmeros autores que falam sobre noções de tempo. Beleza, eu estudo eles e eu acabo gerando a minha própria reflexão, o meu próprio entendimento. Eu espero que no momento em que eu estiver indo, vamos falar, para o além, ou indo para um outro patamar, uma outra situação, ou mesmo só deixando de existir, eu tenha pelo menos a reflexão de que, a partir do momento que minha consciência ela despertou, eu tenha feito o melhor possível que eu posso dentro do contexto que eu tô. Que não vá, por exemplo, gerar, por exemplo, arrependimento. Não que eu não possa me arrepender, enfim, né? Mas as noções de tempo de vida. Por exemplo, pensa numa pessoa que é avô. Né? Eu não sou avô, mas deve ser algo fantástico ser avô. Certo? E quantas coisas você poderia estar vivendo, exemplo, com o seu neto? Eu sei que isso é clichê. Eu sei que isso é clichê, o ouvinte pode estar pensando, mas quantas coisas você poderia estar fazendo com o seu neto, mas você não está com o neto porque você foi, sei lá, vamos dar um exemplo, foi jogar baralho, vamos dar um exemplo, entendeu? E aí eu entendo, pelo menos dessa forma, que no momento lá do fim, entendeu? Você vai pesar o que era mais importante, estar com o neto ou estar jogando baralho com os amigos. Ou, digamos assim, amigos não, vamos chamar de colega, né? Colega de momento dentro da concepção de vamos nos divertir executando a ideia que é jogar baralho. Agora, qual é o desafio de debater o tempo, né? Esse elemento tão presente na nossa vida, mas tão difícil de descrevê-lo, né? Com uma juventude que acha que tem todo o tempo do mundo. E eu complemento o Paulo, professor, dizendo o seguinte: hoje está na moda, na internet, o tal do tempo de qualidade. Né? Acho que tempo é tempo, independente de qualidade ou não. Você não vai conseguir passar por uma vida inerente a problemas, a situações que você não quer executar. Ninguém quer trabalhar na segunda-feira de manhã, mas tem que trabalhar. Enfim, o que é um tempo de qualidade? Que momento que a gente percebe que está fazendo para si e não para agradar a sociedade? Por exemplo, se citou ali a questão do avô. Às vezes o tempo que o avô quer jogar o baralho, para ele é o tempo bom, mas não é um tempo de qualidade para a família. Como é que a gente faz essa equação, professor? Que problema pesado, Moa. É um problema. Toda vez que eu venho aqui, o Moa coloca uma pergunta daquelas bravas, né? Não faço mais, então. Vamos me ausentar. Ficou magoado. Acha que é mamão com açúcar, aqui não tem isso não. Nós temos sempre a picardia. A resposta que eu poderia dar é basicamente, vai de cada um. Eu só estou trazendo o problema, só estou trazendo a ideia e você, a pessoa X, a Y, que tem que decidir o que é realmente válido para a pessoa, né? Qual que é o tempo de qualidade de cada um. Eu só estou aqui jogando a ideia. Sim, claro. Para mim, por exemplo, eu acho absurdamente muito gostoso estar com a minha família, ver os meus filhos evoluindo, ver meus filhos lendo e, por exemplo, citando, né? Quando eu vejo meus filhos lendo, para mim é absurdamente emocionante. Isso é uma memória que não sai de mim, porque quando eu olho para o passado, exemplo, não via eu lendo, eu me via, né? E eu fazia, ia em açude, minha mãe não sabia, sabe? Sabe aquela coisa errada de moleque, né? Então eu comparo os momentos das coisas que eu, por exemplo, não fiz com a evolução dos meus filhos, mentalmente. Absurdamente inteligente, já falam inglês e tal. Então são coisas que eu olho, que vamos falar assim, que em um sentido ontológico, no meu íntimo eu falo, aleluia, glória ao universo, glória a Deus, obrigado ao oxigênio, átomo, sei lá, né? Olha isso, eles evoluíram mentalmente, culturalmente, eles não estão passando pelas mesmas, digamos, situações que eu, né? Então, assim, é um exemplo de tempo de qualidade. Eu prefiro ficar em casa com a minha família, exemplo do que sair para jogar futebol. Cuidar da saúde, ok, é importante, óbvio, né? Mas não me dedicar, exemplo, ao futebol. É o tempo de qualidade. Mas tentando ainda complementar a pergunta do Moa, eu entendo que esse discurso de tempo de qualidade, isso é uma construção de mercado, de mídia, inclusive, em um sentido econômico, né? E que prega a todo momento o que eu, inclusive, tenho desenvolvido bastante com jovens, essa ideia, a hashtag da felicidade. Sabe, a todo momento você tem que ser feliz, a todo momento você tem que ser feliz, a todo momento você tem que ser feliz, e isso para mim é mais uma marca de bolsa, mais uma marca de boné, mais uma marca de tênis. Se você quer perseguir esse produto, eu acho, em uma reflexão, que isso vai lhe trazer dor, porque é impossível
você ser feliz da maneira como o mercado ou a cultura atual tem propagado. Você não consegue, você não tem ânimo, você não tem dinheiro. Né, uma pessoa comum não consegue absorver esse ritmo de busca de felicidade. Agora academia, sei lá, né? 5 horas da manhã academia feliz. Power, né? E aí depois você vai pra casa tomar banho, você já sai cheiroso e passa perfume, vai pra trabalhar e no trabalho você é feliz. E depois você vai no almoço, teu almoço é feliz. Enfim, chá da tarde, um chá feliz. Eu não acredito nisso, né? Em sentido filosófico, eu acredito que você vai vivenciando situações da tua vida e você tem que estar preparado. Agora há pouco eu tinha visto uma mensagem que dizia assim, né, que você tem que aprender mais a apanhar, né, do que a vencer. Então, quanto mais você apanha, mais você está vivendo, mais você está absorvendo, mais você está aguentando. Por quê? Ou seja, quanto mais você vai lidando com os dilemas, vamos usar o termo, mas não é o correto, de infelicidade ou desgosto diário, mais preparado você está, porque viver é aguentar essa força, exemplo social, mas em um sentido, digamos assim, histórico ou pré-histórico, de sobrevivência. Todo mundo está sobrevivendo, buscando desenvolver sua própria caverna, como nós já conversamos em outras oportunidades, e que basicamente essa felicidade, no meu entendimento, ela esconde uma outra face, que é a tristeza do fato de não conseguir ser tão feliz como se é pregado, atingir, digamos, essa meta. Dentro dessa sua resposta, ainda, professor Caverna, e fazendo um link com a pergunta do Moacir, desde que o homem inventou o tempo, a partir da observação dos astros, né, a coisa foi se desenvolvendo, o rito religioso com uma marcação de tempo, ou seja, ele foi se tornando coletivo, depois veio o cartão ponto, o horário para você entrar na fábrica, o sino da escola, ou seja, o ser humano foi se enquadrando dentro dessa contagem do tempo, sempre dentro de uma ordem social, né? Então ele não é uma questão individual. Vou ter o meu tempo de qualidade, mas como ter tempo de qualidade dentro de todas essas imposições construídas pela sociedade, para o bem ou para o mal? Você tem horário para estudar, horário para trabalhar, o horário para gerenciar tudo isso, como tratar com o jovem e com os adultos de uma maneira geral, com as pessoas de uma maneira geral, essa questão existencial do tempo dentro de uma sociedade cada vez mais competitiva, mais apressada, mais individualista? Essa é uma pergunta absurdamente fantástica e pesada, né? Bom, eu não tenho uma solução específica para isso que não possa ser a resposta a partir da reflexão individual do sujeito. A partir de tudo que você falou, eu não me proponho esse jogo. Isso para mim não me traz a felicidade, isso não me traz, digamos assim, um conforto. Eu tento negar sempre isso, né? Então assim, por exemplo, no café eu posso trabalhar em cima dessa ideia, em um sentido de você vai fazer o seu tempo. Vamos pegar um sentido, por exemplo, mitológico, né? As primeiras noções de tempo da história da humanidade se dá entre frio e calor. Né? Aí, entre frio e calor, o homem começou a ter consciência sobre as estrelas. Aí ele começou a usar as estrelas, no sentido noturno, claro, né? Para poder se orientar e orientar a própria vida. Por isso que cria essa ideia do zodíaco, signo, blá blá blá, né? E a partir disso vão surgindo em inúmeras culturas as noções de tempo conforme cada época e clãs, né? Para organizar a sobrevivência. Então, assim, vamos pensar o seguinte: imagine comigo que hoje você está ganhando, e vamos dar um exemplo assim, você ganha R$5.000 de salário. A pergunta que o sujeito deveria fazer para trabalhar todas essas noções é: com R$5.000 eu consigo viver a minha vida em família, tendo, digamos, um conforto existencial? Sim, eu consigo. Pronto, acabou. É isso. Essa é a resposta. Claro, agora vamos lá. Uma das respostas. Uma das respostas. Agora, eu ganho R$5.000. Pô, mas eu também quero aquela TV tal, eu quero aquele carro tal, eu quero aquilo, eu quero ir pra Disney também porque meus amigos vão. Não, para tudo. Esse eu quero, essa hashtag da felicidade vai te levando para um caminho, digamos assim, vai te levando para um labirinto existencial que não tem saída. Se você não para, dá um pulo e vai viver a tua vida em um sentido mais bruto e simples, você fica preso a todas essas lógicas de sistema. Por exemplo, voltando, complementando ainda as noções de tempo, né?
Cronos, na mitologia grega, isso é bem interessante, né? Assim, todos sabem que o primeiro grande deus da mitologia é o caos, do caos surgiram outros deuses, enfim, né? Havia o deus Céu e a deusa, no caso, Gaia, que pode ser chamada de Reia, né? Junto com Urano. Tiveram um filho que é o Cronos, etc. Cronos, que é o deus do tempo na mitologia grega, ele era contra, ele havia recebido uma profecia de que ele iria ser derrotado por um filho. Por isso que Gaia, né, ou Reia, escondeu Zeus. Beleza, Zeus foi lá, né, e derrotou o pai. Né? Então a mensagem do sentido mitológico é: Zeus derrotou o pai, Cronos, que é o deus do tempo, que é o deus do começo, meio e fim, que é o deus do tempo, que é o deus dos minutos, que é o dos dias, em sentido de passado, presente e futuro. Dá pra entender, né? Então, esse Deus, ele foi derrotado. E Zeus tomou uma coisa dele: a eternidade. Então, qual que é a mensagem mitológica? Só Zeus é eterno. O resto, acabou. Se Zeus deu a eternidade para, por exemplo, o irmão Hades, Poseidon, que ele deu, então, essas pessoas X são eternas. O resto, eternas. Todas as outras, elas têm um limite. Então, se eu estou trabalhando nas noções de tempo e eu sei que eu não sou eterno, então automaticamente eu preciso, ou eu, né, no caso do professor Caverna, estou indicando as pessoas a promover essa reflexão. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu vou seguir a hashtag da felicidade ou da qualidade de vida, ou eu vou ser um ser humano livre e consciente para promover a minha própria ideia de tempo? E ao mesmo tempo você está eternizando quem você passa o conhecimento. Legal, gostei. Tu acha isso? Eu acho, porque a partir do momento que você dá um choque na pessoa, fala: olha, aproveite melhor o seu tempo, ela vai começar a aproveitar o tempo. Através da sua mensagem, ela eterniza um gesto seu. eu confesso que agora fiquei desnorteado. O Moacir hoje está afiado. Provocativo. Me bateu agora no sentido positivo. Reflexões. Você quer dizer que eu tenho que ter uma responsabilidade dentro da promoção da ideia. Assim como Zeus ele delegou a eternidade a Poseidon, você, ao colocar isso, a questão de valorização do tempo, que muitas vezes a pessoa não percebe, você também está querendo ou não colocar uma eternidade na pessoa. Eu sou grato ao professor Caverna, que lá em 2024 me disse que eu posso aproveitar meus netos hoje. Da mesma forma, esse avô, esse pai, vai passar essa mensagem: olha, hoje a gente está jogando bola porque em 2024 o professor Caverna abriu minha cabeça. Querendo ou não, é uma certa forma de eternizar o professor Caverna. Acho que eu consegui compreender o raciocínio. Interessante, né? Achei meio pesado, né? No sentido, me senti agora com uma responsabilidade. Eu sei que eu tenho que ser responsável, mas agora senti que eu tenho que ser mais. Entenda como um elogio. É um elogio? Também pode ser um elogio. Né? Falamos tanto para dizer que é um elogio. Eu me senti pesado. Está cumprindo uma função do filósofo, né? Que é promover essa reflexão que vai ficar marcada. Professor Caverna, nós temos tempo correndo. Desculpa, temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder. Para a gente encaminhar a nossa conversa final, você citou, eu sou um filósofo de rua, que é muito bacana, né? Todo mundo lhe conhece justamente por tirar a filosofia do pedestal e falar abertamente sobre as questões filosóficas de uma maneira simples, acessível, provocando reflexões como essa que a gente traz aqui, dois leigos, eu e o Moacir, que rendem boas conversas sempre com a molecada, com os jovens, e isso então ganha uma dimensão ainda muito maior, né? Nessa edição do Café com Teatro, do Café Filosófico, ela segue os formatos anteriores, ou seja, é irreverência, é livre manifestação dos jovens, é um ambiente dinâmico, interativo. O que está sendo preparado para essa quarta edição? Olha, primeiro que, inclusive, daqui a pouco tem ensaio, né? A banda tá ensaiando. Opa! Né? Vai ter show também, de novo? Show. Olha, vai ter. Tem que ter. Muito bom. Eu vou cantar, acredita nisso? Ah, é? Acredito. O problema é que eu não sou afinado, mas é uma das bandeiras que eu quero levantar, né, no sentido de tempo. Se você é desafinado como eu e você quer cantar... Ainda há tempo. Vai lá, entendeu? Sai do chuveiro. Precisamos de um mundo, digamos, onde os desafinados possam ser felizes também, né? Pô, bacana, né? Renato Russo, não foi tempo perdido. Boa. E o café vai... Bom, basicamente, só para vocês entenderem, quem está nos acompanhando, a banda vai abrir... é verdade, lembrei. Vai ter uma dupla de gaúchos tocando, vai ter música gauchesca tocando antes do café, 1 hora antes do evento, e aí, basicamente...
mais ou menos ali 6 horas da tarde, começa a banda chamada Os Primatas, é uma banda que eu formei, né? Quem mais que tá na banda contigo? Tá o Giovanni da banda Mil Réis, tá o Alexandre Zene, ou chamado também de Azeitona, tá o Raul e tá o Pedro, basicamente todos eles músicos fantásticos e que me ajudaram a criar a música de abertura, né? Que basicamente promove uma letra de reflexão de tiraram o primata da selva, mas não a selva do primata, que está problematizando, exemplo, o ser que eu tenho, que é a minha natureza, né? Eu conto isso porque tem que a ideia de primata é no sentido de evolução, né? Às vezes alguém pode achar que está ofendendo, não. É sobre a evolução do próprio ser, certo, como ser natural. E aí, basicamente, vou apresentar todos os filósofos que problematizam o tempo e, basicamente, no meio do evento, eu vou abrir o microfone para perguntas e discussões. Claro que, como vai ter muita gente, nesse exato momento, 390 pessoas já se inscreveram, eu vou ter que tomar um cuidado para conduzir isso, né? Conduzir as ideias, tentar, da melhor maneira, né, desenvolver. Mas filósofos clássicos ou algum contemporâneo da atualidade? Não, os clássicos. Só né? Os clássicos. Num sentido clássico, mas ao mesmo tempo renascentista, moderno, né? Os contemporâneos normalmente não me atraem. Quando eu leio os filósofos contemporâneos, me parece que eles estão sempre remetendo a alguma coisa que já foi dito no passado. Por isso que, inclusive, eu tenho estudado muito mitologia, né? Mitologia, para mim, hoje é a base de toda a concepção. O que tem na tua cabeça hoje a base mitológica, do Moa, a minha. Ninguém foge da mitologia nesse sentido. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Professor Caverna, a gente precisa terminar aquele reforço no convite e onde fazer a inscrição para essas últimas vagas aí remanescentes. São poucas, então o pessoal tem que correr lá, né? 1 minuto, por favor. Pessoal, venham ao Quarto Café Filosófico, é um espaço aberto para todos promoverem reflexão. No meu Instagram, na arroba, né, Prof. Caverna, né, tu vai encontrar lá o link para adquirir o ingresso. Sejam todos bem-vindos, né, as ideias, né, e vamos lá, vamos juntos construir um espaço, digamos, democrático, né, que acima de tudo que não tem uma bandeira específica, só a bandeira do cérebro, do vamos só refletir, que esse é o nosso grande dom mitológico, a capacidade de pensar e refletir. Obrigado, professor Caverna, sucesso no evento. Obrigado, tudo de bom, obrigado pelo espaço. Imagina. É isso, Moacir, segue contigo aí, não perca tempo. Então, Exatamente. Últimas vagas aí para o Café Filosófico, o quarto que tem uma dimensão assim, o professor Caverna colocou, né? Saiu de 50 a 60 pessoas. Marco Zero, onde tudo começa.